Há uma história muito antiga, contada sob as sombras das montanhas da China, sobre o milagre silencioso do bambu. Um agricultor planta uma pequena semente em solo fértil, rega-a com carinho e protege-a do sol inclemente. Passa-se um ano e nada surge. Nem um pequeno broto, nem uma folha solitária. O agricultor continua sua labuta. 2 anos se passam e o chão permanece mudo, seco, indiferente ao suor de quem o cultiva. No 3º e no 4º ano, os vizinhos começam a rir. Eles apontam para o campo vazio e dizem que o homem está cultivando o nada, que sua esperança é uma tolice e seu tempo está sendo jogado ao vento. Mas ele persiste. Então, no 5º ano, algo acontece. Em apenas 6 semanas, o bambu chinês rompe a crosta da terra e cresce, frenético, atingindo 25 metros de altura. A pergunta que nos resta é: o bambu cresceu 25 metros em 6 semanas ou em 5 anos? A verdade, meu caro, é que se o agricultor tivesse parado de regar por um único dia durante aqueles 5 anos de silêncio, o bambu teria morrido na escuridão do solo. O crescimento não foi a subida. O crescimento foi a raiz. Nós vivemos em uma época que perdeu a capacidade de olhar para a terra. Tornamo-nos reféns de uma voragem frenética por resultados que aparecem na tela em menos de 1 segundo. Se uma página na internet demora a carregar, sentimos o sangue ferver. Se nossa carreira não decola em 6 meses, sentimos o peso do fracasso. Se um relacionamento não se torna perfeito em poucas semanas, abandonamos o barco. Fomos ensinados a acreditar que a vida é uma barra de progresso constante, sempre visível, sempre carregando. Mas o coração humano não é um processador de dados. Ele é um jardim, e quando olhamos ao redor e sentimos que nada está andando, que a nossa vida está estagnada enquanto o mundo lá fora parece girar em uma velocidade impossível, somos tomados por uma dor aguda e contemporânea. A sensação de que fomos deixados para trás, ignorados pelo destino. Sentimos-nos cansados, não pelo esforço, mas pela incerteza de que o nosso esforço signifique algo. Antes de mergulharmos juntos nas lições que os velhos mestres deixaram para curar essa nossa pressa doentia, eu gostaria de lhe pedir um favor, de coração para coração. Se este encontro de hoje trouxer um pouco de paz à sua alma, considere se inscrever e deixar sua marca aqui conosco através de um comentário. Este espaço é mantido pelo carinho de quem o ouve. O YouTube não nos sustenta financeiramente. Por isso, se você sentir que nossas palavras valem um gesto de apoio, existe um botão logo abaixo do vídeo, um pequeno coração com um símbolo de cifra, chamado Valeu Demais. Qualquer quantia, por menor que pareça, é o que nos permite continuar cultivando estas sementes todos os dias. Além disso, se você deseja se aprofundar no tempo da colheita e aprender a dominar o momento certo de agir, deixei fixado nos comentários e na descrição o nosso novo livro digital. Como dominar o momento certo com o taoísmo. Cada apoio é o que mantém este canal vivo. O que nos aflige, na maioria das vezes, é a ilusão da linearidade. Fomos convencidos de que a vida deve ser uma escada, onde cada degrau é mais alto que o anterior, e o progresso é medido por conquistas externas que todos podem ver. Mas a natureza, nossa primeira e mais sábia professora, desmente essa ideia a cada estação. Como nos lembra o mestre Lao Tse, a natureza não se apressa, e ainda assim, tudo é realizado. Olhe para uma árvore durante o inverno. Seus galhos estão nus. Ela não produz frutos, não ostenta flores. Para um olhar apressado e moderno, essa árvore está estagnada, talvez até morta. Mas, no silêncio do solo, em uma dimensão que nossos olhos não alcançam, ocorre uma atividade febril. As raízes estão se aprofundando, buscando novos lençóis freáticos, ancorando-se para suportar os ventos da primavera. Sem esse tempo de aparente imobilidade,
a árvore tombaria ao primeiro sinal de crescimento. Nós sofremos porque queremos a flor sem suportar a raiz. Queremos o troféu sem aceitar a maturação necessária para carregá-lo. Pense naquele projeto que você começou e que parece não sair do lugar, ou naquela habilidade que você tenta dominar, mas sente que seus dedos ainda tropeçam na mesma nota. Nossa mente moderna nos diz que estamos parados, mas a filosofia nos ensina que estamos em fase de estruturação interna. Há um tipo de progresso que não pode ser medido por números ou aplausos. É o progresso do caráter, da resiliência e da paciência. Se você está em um período onde nada parece andar, talvez o que a vida está lhe pedindo não é mais velocidade, mas mais profundidade. A vida não é uma linha reta que sobe para o infinito. Ela é um ciclo de expansão e recolhimento. Quando você tenta forçar um fruto a nascer antes do tempo, o que você obtém é amargor. A verdadeira maestria nasce no tempo do silêncio, naquele momento em que você continua regando a sua semente, mesmo quando não há nenhum sinal verde na superfície. Aceitar que existem tempos de semeadura e tempos de colheita é o primeiro passo para dissipar a névoa da ansiedade. Não é que nada esteja acontecendo, é que o que está acontecendo é importante demais para ser visível agora. Isso nos leva a uma compreensão mais profunda de como lidamos com os obstáculos, o que os antigos chamavam de Wu Wei, ou a arte da ação sem esforço. Frequentemente, a sensação de que a vida não anda surge de uma tensão interna constante. Imagine um nadador que, ao cair em um rio turbulento, começa a bater os braços desesperadamente contra a correnteza. Ele faz um esforço hercúleo, seus músculos gritam de dor, seus pulmões queimam, e, no entanto, ele permanece no mesmo lugar, ou pior, é engolido pelo abismo das águas. Ele está agindo muito, mas não está chegando a lugar nenhum. Agora, imagine o nadador que o mestre Zhuangzi descrevia. Aquele que se funde com o fluxo da água. Ele não luta contra a corrente, ele a estuda. Ele usa a força do rio para se impulsionar, movendo-se não pelo conflito, mas pela ressonância. Muitas vezes, nossa estagnação é fruto dessa resistência. Estamos tão obcecados em fazer as coisas acontecerem do nosso jeito, no nosso prazo e sob o nosso controle, que criamos um atrito insuportável entre nossa vontade e a realidade. Esse atrito é o que gera o cansaço que nos consome. O Wu Wei não é preguiça, nem passividade. É a inteligência de saber quando agir e quando deixar que o fluxo das circunstâncias nos leve. No dia a dia, isso se traduz naquela notificação de celular que nos tira a paz, naquela discussão no trabalho onde queremos provar que estamos certos a qualquer custo, ou na pressa de resolver um problema familiar que ainda não está maduro para ser resolvido. Nós apertamos os punhos, tensionamos o pescoço e tentamos forçar o rio da vida a correr mais rápido. Mas o rio tem seu próprio ritmo. O segredo para sair dessa paralisia não é dobrar o esforço, mas soltar a tensão. Quando você para de lutar contra o que não pode controlar, você economiza uma energia vital imensa que pode ser usada para perceber as pequenas oportunidades que o fluxo já está lhe oferecendo. É como um capitão de navio que, em vez de tentar remar contra um furacão, ajusta as velas para encontrar o vento favorável. A sensação de que a vida não anda geralmente é o sinal de que você está tentando empurrar uma porta que só abre para o outro lado. O convite aqui é para a transfiguração da sua ação. Passe do esforço cego para a observação sutil. Pergunte-se: onde eu estou tentando controlar o incontrolável? Onde eu estou colocando tensão, onde deveria haver apenas movimento? Ao soltar as rédeas do que não lhe pertence, você sentirá, talvez pela primeira vez em anos, que a vida começa a fluir novamente. Não porque você a empurrou, mas porque você parou de travá-la com o seu medo. Caminhamos por uma névoa densa quando olhamos demais para as pegadas alheias. Há uma armadilha silenciosa armada em nossos bolsos,
Um pequeno espelho de vidro e luz que carregamos para todo lado e que, sem percebermos, tornou-se o ladrão da nossa paz. Nós olhamos para as telas e vemos o que os outros escolheram nos mostrar. A colheita farta, o sorriso ensolarado, o troféu erguido, o banquete posto à mesa. E então, voltamos os olhos para a nossa própria vida, para o nosso solo que ainda parece seco, para os nossos bastidores cheios de poeira e esforço não reconhecido, e concluímos, com uma amargura que nos corrói por dentro, que estamos parados. Mas o que esquecemos é que ninguém fotografa a raiz apodrecendo. Ninguém faz um vídeo do suor frio da dúvida ou das noites em claro tentando entender para onde o vento sopra. O velho mestre Sêneca já nos alertava, nos tempos em que o mármore de Roma ainda era jovem, que a inveja é a cegueira do próprio progresso. Quando você mede o seu caminhar usando a régua de outra pessoa, você comete uma injustiça profunda contra a sua própria história. Imagine dois viajantes. Um caminha por uma planície de relva macia e outro escala uma montanha de pedras cortantes. Como exigir que ambos tenham o mesmo ritmo? Como dizer que aquele que escala a pedra está estagnado só porque não corre como aquele que pisa na grama? Cada destino possui um terreno singular, e a areia da sua jornada pode estar exigindo passos curtos e pesados agora, para que seus músculos se tornem fortes o suficiente para a altitude que virá. A sensação de que nada está andando na sua vida é, muitas vezes, apenas o ruído da comparação sufocando a melodia da sua evolução real. Nossa alma entra em uma espécie de osmose com a ansiedade coletiva. Vemos alguém da mesma idade conquistando o que ainda sonhamos e sentimos um abismo se abrir sob nossos pés. Mas a vida não é uma corrida de 100 metros em uma pista de atletismo. É uma trilha na floresta onde cada um de nós carrega um peso diferente e busca uma clareira distinta. Ao rolar o feed do seu celular, você não está vendo a realidade. Está vendo um recorte editado que não tem compromisso com a verdade do processo. Isso cria em nós uma falsa estagnação, uma percepção distorcida de que o mundo está em uma festa permanente, enquanto nós somos os únicos convidados que não receberam o endereço. Ancorar sua felicidade na velocidade do outro é como tentar navegar um barco olhando apenas para as estrelas do hemisfério oposto. Você acabará naufragando no ressentimento. O convite da sabedoria é para que você limpe esse espelho. Volte a olhar para o seu próprio chão, para as pequenas vitórias que não podem ser postadas, para as batalhas internas que você venceu em silêncio e que ninguém aplaudiu. É nesse solo, e somente nele, que a sua verdade pode florescer. E quando o silêncio se torna longo demais, quando os dias parecem se repetir em uma monotonia cinzenta onde nada de novo surge, precisamos aprender a honrar o silêncio do inverno. Em nossa cultura frenética, aprendemos a temer o vazio. Associamos o não fazer nada ou o não produzir nada visível à morte, ao fracasso, ao desaparecimento. Mas os praticantes do Zen budismo nos falam sobre o conceito de Mu, o nada que não é vazio, mas sim a fonte de todas as coisas. É o silêncio fértil que precede a grande sinfonia. Imagine um lago congelado no topo de uma montanha. Na superfície, tudo é estático, frio, imóvel. Não há ondas, não há peixes saltando, não há vida aparente. Mas, sob a camada de gelo, a água continua líquida, protegida do frio extremo, abrigando a vida que espera o momento exato para emergir. Se o lago não congelasse, a vida nas profundezas não sobreviveria ao rigor da estação. O inverno da sua vida não é o fim do seu jardim. É o repouso necessário da terra para que ela não se torne estéril. Nós fomos condicionados a acreditar que precisamos estar em uma primavera eterna, florescendo sem parar, produzindo frutos 12 meses por ano. No entanto, o solo que nunca descansa acaba por se tornar deserto. Se você sente que a sua vida parou,
Talvez seja porque sua alma declarou um inverno necessário. Esse vazio que você sente é o espaço onde a sua visão está sendo recalibrada. É um período de maturação sutil, onde a energia que antes era gasta na expansão externa está sendo recolhida para a cura interna. Nós tememos a tarde vazia, o fim de semana sem planos, o hiato entre um emprego e outro, ou o silêncio que se instala após o fim de um ciclo. Corremos para preencher cada fresta de tempo com ruído, com notificações, com ocupações vazias que nos dão a ilusão de movimento. Mas estar ocupado não é o mesmo que estar progredindo. Muitas vezes, o progresso real exige que fiquemos parados para que a poeira assente e possamos ver o caminho novamente. O ócio não é um pecado. É o laboratório da criatividade e da estratégia. Como um arqueiro que puxa a corda do arco para trás, indo na direção oposta ao alvo, para que a flecha tenha a força necessária para voar longe, você também pode estar nesse momento de retração. Não se desespere com a impermanência das suas fases de brilho. Agradeça ao silêncio por dissipar as distrações. Use essa estagnação aparente para se perguntar: o que está tentando nascer em mim enquanto eu espero? Quando você aceita o vazio como um útero e não como uma tumba, a ansiedade se dissipa e dá lugar a uma expectativa serena. O sol sempre volta a aquecer a terra, mas é o que você faz durante a neve que determina a força da sua próxima colheita. Muitas vezes, o que chamamos de estagnação é, na verdade, um estado de exaustão camuflado sob o manto da culpa. Nós nos sentimos parados, não porque não estamos nos movendo, mas porque estamos nos movendo em tantas direções diferentes, ao mesmo tempo que o saldo final é a imobilidade, como uma bússola enlouquecida em meio a uma tempestade magnética. É o que os antigos chamavam de mente de macaco, aquele estado onde nossos pensamentos saltam de galho em galho, de uma preocupação com o futuro para um arrependimento do passado, sem nunca tocar o solo do presente. Esse ruído constante da produtividade moderna nos sussurra que, se não estamos ocupados, estamos morrendo. Mas o sábio Confúcio nos ensinou que, para colocar o mundo em ordem, devemos primeiro colocar a nação em ordem. Para colocar a nação em ordem, devemos colocar a família em ordem. E para colocar a família em ordem, devemos, antes de tudo, cultivar nossa vida pessoal e retificar nosso coração. Nós invertemos essa lógica. Tentamos consertar o mundo, a carreira e o futuro com um coração desordenado e uma mente fragmentada por 1000 notificações. Existe uma diferença abissal entre ação e movimento. O movimento é o que o hamster faz em sua roda. Ele corre, ele sua, ele se esgota, mas ele termina exatamente onde começou. A ação, por outro lado, é o passo consciente em direção ao propósito, mesmo que seja um passo lento, quase imperceptível. A nossa ansiedade nos faz confundir pressa com eficiência. Imagine que você está diante de um grande carvalho que precisa ser podado para crescer com saúde. Se você começar a cortar todos os galhos freneticamente, sem critério, apenas pelo prazer de ver algo caindo, você acabará matando a árvore. O progresso exige a coragem de parar. Exige o que eu chamo de poda da alma. A aplicação real disso na sua vida hoje, nesse exato momento de cansaço, é identificar quais são os ruídos que você está chamando de trabalho. Quantas das suas tarefas diárias são apenas formas de fugir do silêncio que revela a sua falta de direção? Nós preenchemos nossas agendas para não termos que enfrentar o abismo de não saber quem somos sem os nossos títulos. Retificar o coração, como dizia Confúcio, é silenciar o ruído externo para ouvir a ressonância interna. Se você sente que nada anda, talvez seja porque você está carregando excessos. O que você pode parar de fazer hoje? Qual compromisso? Qual preocupação? Qual vício de informação você pode podar para que a sua energia vital
volte a nutrir o tronco principal da sua existência? Às vezes, o maior avanço que você pode ter em uma semana não é terminar 10 tarefas, mas ter a disciplina de não fazer nada que não seja essencial. É no silêncio fértil da não ação seletiva que a clareza se dissipa a névoa. Ao ancorar sua mente na simplicidade do essencial, você para de rodar em círculos e começa, finalmente, a caminhar. Essa jornada nos conduz a uma verdade que muitos evitam enfrentar. A régua que você está usando para medir sua vida está quebrada. Nós nos sentimos estagnados porque estamos tentando medir a profundidade de um oceano usando uma fita métrica feita para medir estradas. Você olha para fora e vê quilômetros percorridos, mas a vida, em sua sabedoria oculta, muitas vezes está interessada em quanto você aprofundou. Como nos ensinou o imperador Marco Aurélio, a felicidade da vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E o progresso real reside na prática da virtude, não no aplauso do mundo. Você pode estar parado para o mercado, parado para as redes sociais, parado para as expectativas da sua família, mas, internamente, você pode estar vivendo a transfiguração mais importante da sua história. Precisamos urgentemente mudar nossa métrica de sucesso. Se o seu único indicador de que a vida está andando é o aumento do saldo bancário ou a mudança de cargo, você será um eterno prisioneiro da impermanência. O estoicismo nos convida a celebrar as vitórias invisíveis. Você já parou para considerar que manter a calma em um engarrafamento caótico é um progresso maior do que fechar um contrato estando à beira de um colapso nervoso? Já percebeu que a sua capacidade de ouvir um filho com paciência, mesmo quando você está exausto, é uma prova de que você não está no mesmo lugar de um ano atrás? Essas são as métricas da alma. Elas não brilham, não rendem postagens, não despertam a inveja alheia, mas são elas que ancoram a nossa dignidade quando as tempestades da vida decidem soprar. Se você sente que nada anda, eu lhe proponho um exercício de honestidade brutal. Comece a registrar o seu progresso emocional. Em vez de uma lista de tarefas feitas, faça uma lista de reações vencidas. Anote aquele momento em que você sentiu a raiva subir, mas escolheu o silêncio. Registre aquele dia em que a tristeza bateu à porta e, em vez de se entorpecer com comida ou telas, você apenas sentou-se com ela e a compreendeu. O progresso não é apenas ir do ponto A ao ponto B. É tornar-se alguém mais íntegro, mais centrado e mais livre enquanto faz o trajeto. Quando você muda a régua, percebe que nunca esteve parado. Cada dia de resistência, cada hora de paciência, cada minuto de autocontrole foi um passo monumental. O seu valor não é um resultado, é o processo virtuoso de se manter fiel ao que é certo, mesmo quando nada parece conspirar a seu favor. Agora, olhe para as suas mãos. Elas podem não estar segurando o troféu que você planejou para este ano, mas, se elas estiverem mais leves, menos tensas e mais prontas para acolher a verdade, você está andando mais rápido do que imagina. O rio, meu caro, não corre porque quer chegar ao mar com pressa. Ele corre porque essa é a sua natureza, e ele sabe que o mar já está nele, em cada gota, desde o início. Pare de tentar chegar e comece a ser. O rio não se preocupa com a estagnação nas curvas lentas, pois ele sabe que a água que descansa hoje é a mesma que terá força para saltar a cachoeira amanhã. Sinta o peso saindo dos seus ombros. A vida não é uma cobrança, é um fluxo. Respire. O silêncio que você ouve agora não é o vazio do fracasso, mas a paz da sua própria estação. Confie na raiz. Confie no inverno. Confie em você. O bambu está prestes a romper a terra, mas, por hoje, basta que você continue sendo o solo que o protege. Fique em paz e que o seu caminhar seja, acima de tudo, um encontro com você mesmo.